Empoderadas. 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 Hoje começa a segunda temporada do Empoderadas. A gente está aqui num novo cenário, com um novo formato, para celebrar uma data super especial, que são os 10 anos da FI, Agência e Consultoria de Comunicação e Marketing, de duas queridas amigas, a Aline Marins e a Letícia Lima, que me convidaram para estar aqui com vocês e conduzir aqui algumas conversas inspiradoras com elas ao longo dos episódios da temporada. Essas duas construíram uma trajetória, assim, cheia de propósito, coragem e muito trabalho, tá, gente? Porque eu acompanho de perto aqui desde o primeiro ano. Bom, antes de começar aqui a falar do nosso tema, eu quero quebrar o protocolo aqui para vocês já se apresentarem, já darem um oi, porque faz muito tempo que a gente não se encontra aqui, né? Oi para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer muito grande a gente estar de volta, como você disse, já faz bastante tempo, né? E aí, na nossa primeira temporada do Empoderadas, você esteve presente com a gente como entrevistada, mas nesse momento tão especial para a gente, que é realmente uma alegria muito grande comemorar 10 anos, não teria nenhuma outra pessoa que poderia fazer esse papel que não fosse você ser a nossa host, então aproveito para te agradecer já nesse começo. É uma honra, eu sou fã dessas duas, então assim, nem precisava nem chamar que eu ia vir. Oi, gente, tudo bem? É bacana falar dessa trajetória com a Gislene, né? Que a gente vai falar de empreendedorismo. E eu acho que o mais legal, o motivo dela estar aqui é que ela está sempre colaborando com o nosso trabalho. Desde que a gente inaugurou a FI, ela colaborou com a gente chegar a clientes, chegar até marcas importantes. E de forma ativa também, já trabalhou com a gente em alguns projetos maiores. Então, acho que isso é bacana, né? A gente vai falar de empreendedorismo e é por isso que a gente somos nós três hoje. Meninas, eu quero ouvir de vocês, então, os desafios e as vantagens de empreender. O significado de se reconhecer como empresária, que eu sei que vocês têm uma história super legal para contar, e tudo que vem junto com essa escolha também, né? A gestão de si mesma, as tomadas de decisões diárias, que são muitas, se existe uma pressão do machismo, e também as alegrias de poder, né, contar com essa liberdade de criar e impactar tantas pessoas e marcas. Então vamos começar aqui nosso papo, né? E antes de falar do dia a dia de hoje, né, do que vocês estão vivendo, eu quero saber como era a sua carreira, Lê, e a sua carreira, Aline, antes de a FI existir. E também quem que olhou para outra e falou assim, e aí, vamos empreender? Então, na verdade, a gente se conheceu na faculdade, né, há 20 anos, isso agora a gente já pode fazer esse marco. Na primeira semana de aulas, isso é uma outra história, mas depois de algum tempo no mercado de trabalho, eu fui direto empreender, então eu nunca fui CLT, né, eu estagiei na época, o estágio tinham 8 horas diárias, então a gente trabalhava muito em algumas empresas em São Paulo, mas quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer faculdade também em Manchester, né, business, e quando eu voltei de lá, eu já voltei com a primeira empresa montada, e desde então eu empreendo, né, sou empresária. Quase todas tinham uma ligação forte com marketing. Essa primeira era uma empresa de mochilas de venda de bebida móvel, que é uma mini chopeira. Então, a gente trabalhava para algumas marcas no Brasil, Heineken, etc. E fazia os grandes shows. Madonna, a primeira vez que a Lady Gaga veio, né? Amy Winehouse, a única vez que ela veio. E então, isso me deu... Eu só tinha 23 anos, né? Quando a gente começou. E isso me deu um conhecimento mais parrudo, né, do mercado, e as coisas foram se desenvolvendo. Eu acabei tendo alguns restaurantes, bares. Hoje eu ainda tenho um restaurante, além da FI, né, que é gerido por uma pessoa lá para mim, fica em outra cidade também, mas nesse meio tempo a Aline também estava, né, trabalhando num lugar que ela vai contar, e a gente tomou a decisão de empreender. Aí a Aline, conta para eles como foi. Eu sou formada em jornalismo, então na época eu atuava realmente como jornalista numa rádio, que era a Rádio Globo, então eu trabalhava lá, mas depois de um tempo, eu já estava lá há 5 anos, eu optei, né, eu comecei a pensar em fazer uma transição de carreira. Mas nessa época ainda nem sonhava, para ser bem sincera, em empreender. Acho que isso nunca teve assim na minha visão, nas minhas vontades. Eu estava fazendo uma pós-graduação em responsabilidade social e sustentabilidade, então a transição que eu estava buscando era uma transição de trabalhar com comunicação dentro de uma empresa, falando sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social. E aí a Letícia
né, me fez esse convite, foi ela respondendo Não a tua foi ela, pergunta tá. que virou e propôs, né, a gente abrir a FI, ela sentia já essa necessidade, já tinha uma demanda, né? Sim, como eu tinha os outros restaurantes, né, e outras empresas, começaram a me pedir para fazer planejamento de marketing para essas empresas, ou dar uma assessoria, dar um palpite, porque elas se sobressaíam em relação às outras, né, mas é porque eu tinha estudado, trabalhado com isso, e daí eu falei para a Aline, existe uma demanda latente da gente começar a fazer planejamento de marketing para empresas de pequeno e médio porte já. E daí eu falei para ela, vamos começar, você não sai da rádio, se der certo, né? Aí você vem completamente para a FI, e é o mesmo nome, né? A agência For Information, até hoje. E sei lá porque a gente pôs esse nome em inglês, a gente é super do Brasil, tá? Eu gosto até de falar FI mesmo, não falar em inglês, porque eu acho muito engraçado, mas eu não trocaria o nome da agência hoje. Então é isso, e foi muito bacana porque em 3 meses a Aline já pôde largar o emprego, a gente começou a se sustentar, né, daquela empresa, e a gente impactava muitas mulheres empreendedoras no começo, e que era uma meta também da gente, entendeu? Como eu era empreendedora e já vi uma certa dificuldade de ter apoio social naquele papel, eu vi que as outras empreendedoras também precisavam desse apoio, né? E aconteceu até uma situação muito engraçada, eu tinha uma hamburgueria num shopping, eu tenho uma hamburgueria num shopping, mas quando esse shopping começou há 10 anos também, eu fui para uma reunião que só tinham 2 mulheres, eu e uma menina da Arezzo, que era dona da franquia da Arezzo. E um cara foi dar um curso de negócios e ele pulou a gente na hora de se apresentar, ele só perguntou para os homens, só pediu para os homens se apresentarem, né? Então, acho que esse é um ponto grande que a gente vai trazer para a conversa, né? Que tem a ver com o nosso propósito como empresária e também como líder, né? Hoje a gente tem uma equipe 80% feminina e a gente gosta de empoderar as meninas do time, inclusive se elas tiverem alguma vontade de empreender, a gente também gosta de alavancar aí essa carreira. Acho que esse é um detalhe importante. Você falou, né, aí dessa história aí do início de vocês, que tem ali uma pitada de machismo. Você foi o que você identificou ali, por essa pessoa não ter perguntado, né, diretamente para vocês e ter só questionado os homens. Você acha que é um ambiente, aí vamos dizer, o mundo dos negócios, né? É um ambiente que vocês sentem que existe um machismo? E nesse caso, como vocês costumam lidar? Às vezes a gente pensa, vou ser reativa, vou combater, de que forma aí vocês acham que é o melhor caminho para pensando em outras mulheres que estão ouvindo a gente? Acho que um caminho perfeito é você realmente empoderar e dividir tudo que você sabe com outras mulheres, entendeu? E começar a montar, participar de grupos que fazem o mesmo. Porque eu acho que os homens, eles são muito unidos, assim, no geral, né? E as mulheres, elas têm ainda, acho que agora, né, no começo, há 10 anos, a gente via muito poucos grupos de network, muito poucos grupos de empoderamento empresarial de mulheres. Hoje já tem muito mais, a gente até participa de alguns, e isso é um detalhe importante. Eu acho que mais dividir conhecimento e apoiar. Quando a pessoa vem te pedir ajuda sobre saber o que te fortalece, o que fortalece a sua empresa, sempre parar um tempo para ajudar aquela pessoa. Eu tive amigas nos últimos anos que saíram de empresas que pediram para olhar apresentações, olhar marcas, eu paro tudo que eu estiver trabalhando para dar esse apoio. Eu acho que esse é um ponto importante. Dentro da empresa também é difícil a gente quer que as meninas, as mulheres, eu chamo elas de meninas, crianças, mas elas têm todos 20 e poucos anos, são mulheres, né, que elas decolhem, né, e claro que a gente quer que elas decolhem junto com a FI, que a FI decole e elas junto, né, mas se elas também tiverem alguma coisa de empreendedorismo, é bacana a gente fortalecer. Acho que um ponto importante desse cenário todo empreendedor é que hoje a gente entende que as mulheres precisam falar mais de dinheiro, de ganhar dinheiro, de se posicionar como pessoas que querem ganhar dinheiro. Eu já tive em rodas de conversas com CEOs de empresas super conhecidas que eu convivia, onde as mulheres ficavam mudas e só os homens falavam. Então, assim, quando eu falava de negócio, eu talvez fosse tinha uma outra mulher que também tem negócio até hoje, que eu conheço, mas ela não tinha voz ativa, ela não podia falar naquele lugar. Então, o negócio de mulher era sempre um negocinho, tá empreendendo, tá fazendo uma coisa, né? O negócio do cara que começou a vender uma coisa nada a ver, que era, tipo, ainda ia virar em 5 anos, ele era empresário.
a mulher é sempre empreendedora. Então, é uma coisa que eu mudei também ao longo do tempo. Eu passei a chamar de empresária, assinar como empresária, porque eu acho que isso é um ponto relevante social, né? Acho que muda. E a gente que estudou comunicação, acho que passar isso para a Aline é super importante, para ela vai falar melhor ainda do que eu, é que a gente sabe que o discurso transforma. Tem gente que defende, por que a gente vai trocar os nomes, né, Aline? A gente discussões íntimas sobre isso. Por que a gente vai falar pronome neutro? Porque o discurso, o jeito que a gente nomeia as coisas que transformam a sociedade. Então, eu acho que esse é o ponto importante. Eu acho que é bem sintomático isso que a Lê estava falando, porque essa questão até social, que não é nem só, assim, no ambiente de trabalho. É estrutural, né? Porque e é uma coisa que eu percebo também, por exemplo, as pessoas sabem que eu tenho a FI e já faz 10 anos, mas ninguém puxa assunto comigo, homens, para falar sobre isso, né? Homens falam sobre negócio com outros homens, né? Acho que a gente realmente cresceu numa cultura em que o homem fala de negócio, ele fala de dinheiro, ele fala de investimento, e realmente isso não era um lugar para a mulher, né? E infelizmente, apesar de que já tem mudado muito, né? Esse assunto agora está em alta, e como a Letícia falou, tudo que a gente fala sobre, tudo que a gente nomeia é o que de fato existe, né? A sociedade, ela se organiza por meio da comunicação. Então, isso já tem mudado bastante, mas infelizmente a gente ainda está longe de chegar num lugar assim que seja realmente um lugar de igualdade, né, de equidade. E aí, sobre essa questão do termo, né, ser empresária, é uma coisa que para mim é uma conquista assim recente. Eu posso dizer que esse ano foi a primeira vez que eu olhei para uma ficha, assim, que eu preenchi uma ficha, um formulário, qual é a sua profissão. E eu coloquei empresária. E eu falei, gente, por que não? Sabe, mesmo com tudo isso, com esses anos todos de trabalho, eu ainda não me dava esse direito, não me colocava nesse lugar de empresária. E até aí então, assim, quando você encarava aí uma ficha como essa, você falava que você era o quê? Você falou que você formou em jornalismo, né? Sempre jornalista / empreendedora, mas nunca empresária. Então, hoje a gente está aqui nesse podcast contando a nossa história e começando com esse assunto, né? 2 empresárias, nossa, é uma vitória, assim, enorme. E eu acho que pode, como a gente está falando do poder da comunicação, pode também ajudar a impactar, né? Acho que é um assunto que realmente é atravessado, assim, por uma questão de gênero bem, bem potente, assim. E de classe também, né? Mas também por uma questão de gênero. Eu já recebi... Não, eu queria falar mais uma coisa. Já sentaram comigo numa época, há 10 anos, sei lá, 7 anos, 8 anos, falaram, por que você não fecha? Você é mulher, você não vai dar conta desse outro negócio, desse outro restaurante. E ontem eu estava conversando com uma menina num grupo que a gente participa, muito bacana, da Thais Rock, a Beatriz, a Bia, ela tem uma agência de influencers e ela está investindo em uma tecnologia, uma outra plataforma, ela tem um sócio, e ela falou, por que a gente que é mulher não pode, falou para mim, né? Não pode ter tanto negócio, depois que eu contei isso para ela. Eu falei, por quê? Porque a gente não pode ter várias fontes de renda. Qual o problema da gente ter apartamento alugado, 2 empresas funcionando, bons gerentes, bons sócios? Então, tipo assim, acho que isso é um grande tabu ainda social, sabe? Por que eu não vou ser investidora da minha amiga, né? E daí é assunto para outro, a gente vai ter outros episódios, acho, para falar também disso, por que não ter um investidor e sim um sócio. Sou muito defensora de um bom sócio. Mas é isso, então acho que é um grande tabu. A gente ainda precisa crescer muito nesse mercado de negócios, de mulher tomar conta dos seus próprios negócios, assim, sabe? E a gente sabe que empreender traz também mais liberdade, né? Ali aí, no caso, né, para as mulheres, ou enfim, para as pessoas, né, que queiram, né, entrar nesse ramo. Mas também tem alguns pontos mais críticos, porque normalmente a gente vê, né, que as pessoas podem se sentir um pouco mais solitárias, precisar de muita automotivação, porque afinal não tem ali, né, nenhum chefe, né, puxando ali você, ou até insegurança, esse negócio vai dar certo, não vai? E aí, como vocês lidam com esses sentimentos, e aí, esses sentimentos mais desafiadores aí no dia a dia? Terapia. Terapia, pagar um terapeuta, eu acho que é sempre excelente. Mas eu acho que tem um ponto, né? A gente entrou no TR Circle da Thais Rock, acho que eu posso citar ela, porque ela é uma super impulsionadora de mulheres
empreendedoras, e ela fala isso de ser solitária. E um dos pontos que a gente está gostando muito, a gente acabou de começar a participar do grupo dela, mas um dos pontos que a gente está gostando, porque a gente tem ideias, mas a gente fica assim inseguro. Putz, será que a gente está no caminho certo? Então, tem duas coisas que acontecem quando você está num grupo de mais de 50 mulheres empresárias. Parte do que você pensa é validado, então você consegue também testar, validar, entender com as experiências dos outros se a gente está no caminho certo, né? Tem outras agências também de comunicação e marketing e tem 1 milhão de outros negócios. E você aprende demais, né? Então, é outro circuito, você se fortalece, né? Eu acho que no dia a dia, eu e a Aline, a gente já teve que uma falar para a outra mesmo. Muitos dias no particular, você é foda, a gente é empresário, a gente tem que confiar no que a gente fez até agora, a gente já atendeu x marca, e é um trabalho, assim, contínuo, né? E é uma coisa que pode atrapalhar muito você no começo, assim, porque se você não se coloca, não se fortalece, não vai comemorando pequenas vitórias, você começa a achar que você não tá andando. E daí você achar que você não tá andando, melhorando as coisas e crescendo, você pode ficar desmotivado. Então, eu acho esse um ponto. Mas ontem, no encontro que a gente teve da Trousseau, que a gente também foi espetacular sobre empreendedorismo, eu falei pra Aline, é tão bom ter uma chefe, que é a Thais Roque agora, porque ela cobra a gente, porque ela tá dando uma consultoria de alavancagem de negócio. Então, a gente tá trocando com ela. Falei, Aline, que saudade que eu tava de ter alguém me cobrando alguma coisa, hein? Porque faz 10 anos, né? Se eu não me automotivar, eu não vou. Mas eu acho que eu sou uma pessoa bem automotivada, né, Aline? Eu consigo, nesses 10 anos foi bem, a Aline também. Eu acho que a sociedade em si, né, a gente vai falar disso também, como a Letícia disse, mais pra frente, mas acho que a sociedade é uma vantagem nisso, porque a gente não tá completamente sozinha nesses sentimentos que vão se passando todos os dias, né? E esse grupo de mulheres agora tem sido também muito importante, porque a gente sente acolhida, assim, nas nossas dúvidas, nos nossos anseios, e mesmo nessa situação desses sentimentos que vêm e vão, porque eu acho que a gente também precisa aprender a se acolher, sabe? Tem momentos que a gente vai estar mais motivado, tem momentos que a gente vai estar menos. Tem momentos que a gente vai ser mais produtiva, outros menos. Eu acho que a gente vive uma cobrança também hoje muito grande, né, em cima disso. E a mulher, né, que tá querendo ocupar esse espaço como a gente quer, a gente se cobra muito, né, dessa produtividade. Então eu tenho que estar sempre animada, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa nova. E às vezes acolher e entender, nesse momento eu não tô assim, mas amanhã eu me recupero. Então eu acho que isso é importante também. E acho que um ponto super importante é a equipe que você tem dentro da sua empresa, sabe? Eu acho que a gente tem uma pessoa hoje que tá com a gente há 7 anos, eu vou me emocionar, que é a Kelly. E muitos dias, eu já falei isso pra ela inúmeras vezes, mas tem dias que a gente acorda que a gente não precisa, não é que não precisa trabalhar, né, mas que a gente não precisa tanto fazer tanta coisa, mas tem dia que a gente trabalha pelo outro, assim, né. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade em desenvolver aquelas pessoas. Então, quando você se torna empresário e que você realmente quer crescer e tem um propósito, acho que a maior motivação é dar oportunidade para o seu time. Então, assim, eu gostaria muito, muito mesmo, que os gestores de quando eu tinha 19, 20 anos, tivessem pensado nisso. Só que a gente viveu outra época, sabe? Eu acho que outra época até de gestão, assim. Na verdade, muitas vezes eles pensavam em desmotivar jovens. E eu não sei se a galera percebe tanto. Lá na FIA a gente tem uma dificuldade imensa de desmotivar. A gente até elogia demais e talvez eu tenho alguns quando saem ficam um pouco chocados com o mercado, mas é porque eles estão acostumados com algumas coisas que talvez no mercado a gente não veja tanto, entendeu? Então, acho que a grande paixão do empresário, do empreendedor, se volta de novo pro social, né? A gente, pelo menos, acho que minha e da Aline é muito assim, né? A gente acredita muito no desenvolvimento social no geral. Então, ganhar dinheiro é muito importante, mas é uma consequência de um desenvolvimento de algumas coisas que você está trazendo para as pessoas, que você está, sei lá, criando, entendeu? Não adianta, eu sou muito mais motivada com negócios mais complexos como a FI e que as pessoas são também complexas e precisam de coisas complexas. Então, às vezes eu falo, a gente precisa arrumar outro cliente, porque as crianças estão enjoadas já
desse cliente, entendeu? Tipo, parece besteira, mas não é, sabe? Eles têm que estar se desafiando e têm que estar aprendendo, têm que estar sentindo esse movimento, sabe? Acho que isso é importante. Hoje tem uma equipe de quase 10 pessoas, né? A gente saiu uma pessoa, tá faltando colocar uma pessoa, mas assim, a gente tem um turnover super baixo e eu acredito que dos motivos é esse. Eu acho que é uma das coisas boas, né, de empreender Sim. e de ter o seu negócio, você poder criar o ambiente que você deseja, de fato, trabalhar, né? Acho que não só colocar, né, entregar produtos e fazer projetos que você sonha e que te desafiam, mas também criar esse ambiente que é o ambiente que você deseja, assim, né? E esse ambiente de desenvolvimento. Porque, de fato, assim, é uma motivação muito grande, é uma responsabilidade muito grande ter essas pessoas com a gente, né? Acreditando também no nosso trabalho e que, né, estão entregando pra gente tempo de vida, que eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem, energia, né, para trabalhar com a gente, para fazer a FI realmente existir. Né? Então, é uma baita responsabilidade que a gente tem, ao mesmo tempo é extremamente motivador, assim, para passar pelos dias ruins, assim. E pensando, né, nos próximos anos da FI, agora que vocês já, né, passaram por muitas etapas aí, e agora a gente tá vendo que não é que a gente pode dizer que vocês estão consolidadas, porque pelo contrário, vocês querem cada vez crescer mais, né, esses últimos movimentos que vocês fizeram na agência, né, prova isso. Aí vocês deixariam, assim, que mensagem, né, olhando tudo que vocês passaram aí nesses 10 anos e até o que vocês estão pensando ainda pro futuro, que mensagem vocês diriam, assim, para quem quer entrar nesse mundo do empreendedorismo e, de repente, até trilhar algum caminho mais parecido com o de vocês, entrando na comunicação mesmo? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente estava conversando até recentemente é a questão de insistir, né, de persistir, de ter resiliência. Então, não é fácil realmente você tirar uma coisa do zero, do papel, assim, por mais que você tenha, às vezes, a experiência, né, de empreender ou a experiência técnica daquele assunto que você está trabalhando, mas é sempre uma coisa completamente diferente, né, uma novidade. Mas eu acho que nesses 10 anos, o que fez a gente estar aqui até hoje é realmente persistir, assim, insistir nos processos, nas melhorias e acreditar que aquilo podia dar certo. Acho que pode ser um recado inicial, mas acho que a gente pode falar disso mais profundamente depois também, né? Assim, a gente vai ter muitos episódios aqui nessa temporada, então vocês podem guardar alguns insights aí, algumas, né, indicações, dicas, enfim, coisas que vocês querem compartilhar pra gente pulverizando aí ao longo dos nossos papos. Eu acho que a gente tem falado muito do insistir, né? E eu tenho uma coisa para mim, né? Que eu sempre fui empreendedora, empresária, eu não sei viver de outra forma. Então, o que eu falo para as pessoas é que, assim, você precisa fazer até fazer dar certo. Porque, na verdade, se não tá dando certo ainda, é porque você não melhorou o suficiente aquilo. Entendeu? Não existe você dizer que sei lá, pode parecer babaca, não quero falar isso, pode parecer meio ruim, mas assim, demora às vezes uns anos para você entender como prestar um serviço, como vender um produto, entendeu? Que você gostaria. Então, se você quer trabalhar com moda, por exemplo, que eu acho que é um segmento bem difícil de trabalhar, né? As pessoas estão comprando as coisas pela internet, nem todo mundo tem acesso às grandes marcas, às grandes labels, que a gente fala sustentáveis também, que aquilo vai ficar pro resto da vida. A gente tá com muito produto aí de fast fashion, mas existe peculiaridades da moda, o seu caminho que você precisa aprender a trilhar sozinho, entendeu? E você precisa insistir, existe um tempo para o negócio virar, existe uma curva de aprendizagem que a gente fala, e isso é extremamente importante. Hoje, por exemplo, a gente está vestindo umas roupas que é de uma marca que eu amo, que é a Patu, que está patrocinando a gente. É uma festa, né, desses 10 anos. Celebrando em festa. É uma marca que tem uma identidade muito forte do Nordeste, representa o Brasil. É peculiar, é única, né? A gente tá com outras marcas nordestinas muito bacanas, né? Famosas. E o que eu acho é que a empreendedora responsável por ela, que é a Marina, e a mãe dela, a Diana, elas
estão trilhando o caminho delas, é único, entendeu? E elas estão cheias de desafios. Internacionalização da marca, a gente conversou esses dias, vender para fora, quanto que isso vai custar, como que vai ser, e será que a gente já está na estratégia de branding que a gente gostaria, já estamos posicionando a marca como a gente gostaria ou não. Então, assim, todo tipo de segmento vai ter os seus próprios desafios e vai ser difícil, não vai ser fácil. Você precisa decidir o que você quer para você, o que você vai fazer, com o que você vai trabalhar todos os dias, porque daí você vai trilhar o caminho de fazer isso acontecer e virar. Eu acho que não existe empresa que não dê certo, existe pouco tempo, pouco apoio, às vezes sócio ruim. Investidor não é sócio, lembre-se disso, você não vai ter a outra cabeça pensando, dinheiro não é tudo, dinheiro tem em banco, a gente vai falar disso também. Então, acho que esses pontos são importantes, sabe? Acho que insistir, decidir o que você quer, decidir se é o seu jeito de viver, né? Seu lifestyle, você quer empreender, você quer ser essa pessoa responsável por outras pessoas e tal, você quer chegar no dia do pagamento e ter uma folha de pagamento imensa para você pagar, eu acho que isso é importante. E daí você vai fazer aquilo girar e você precisa nunca parar de melhorar o seu negócio, nunca. Todo mês você tem que, aquele papo de coach chato, meio brega, 1% melhor todo dia. Putz, coach é chato mesmo, mas tem umas coisas que eles falam que é muito verdade. 1% melhor todo dia é verdade, entendeu? Todo dia a gente tem que amanhecer para fazer um pouquinho diferente do que a gente fez ontem, assim. Lê e Aline, a gente tá chegando no final aqui desse papo, mas como a gente já conversou, vamos ter outros encontros. E no próximo eu quero propor da gente falar dos erros e dos acertos, porque vocês chegaram aqui errando, caindo, levantando, e isso eu acho que vai enriquecer muito quem quer entrar, né, para o mundo do empreendedorismo, justamente porque não vai dar tempo da gente errar tudo o que tem que errar. É bom aprender com o erro dos outros também, ótimo. Né? Então a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Vocês guardem aí também, né, já essas informações pra gente, pra vocês decidirem aí o que vocês vão querer apontar, tá? E acho que tá na hora da gente se despedir. Vocês querem dar um tchau formal, um até daqui a pouco? Não, mandem suas dúvidas, a gente já tem as pautas, né? Como eu disse, a Kelly produziu, criou todo o programa, fez toda a estratégia, mas se vocês quiserem que a gente fale sobre algum detalhe, alguma coisa específica, mandem aí pra gente. Além das plataformas de áudio, a gente está também nas redes sociais, então vai ser um prazer assim, receber mensagens, comentários e conversar mais sobre esse assunto. Ótimo, então para encontrar a Fia aí nas redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, aqui no Spotify, né, também, bom, não sei se você está pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Spotify, mas estamos em todas, né, redes sociais, como FI Consultoria, e acho que todo mundo aqui gosta bastante de conversar, né, então entrar em contato, mandar uma mensagem que, com certeza, alguma fizeira ou algum fizeiro, que são os funcionários, colaboradores da FI, vão responder vocês. Então, é isso, até a próxima. Obrigada, a gente se vê já. Obrigada, Gi, até a próxima. Obrigada, gente.